Boa tarde. Na verdade, eu vou falar antes, né, Denis? É a Gláucia da Jair. Boa tarde, todos e todas. Desculpa, Roberto, te atravessar assim. Né? De forma alguma, nunca se atravessa, Não, Glaucia. eu só queria, né, agradecer a presença de todos, aos painelistas, pelo tempo e pelo compartilhamento de conhecimento. Queria agradecer ao Denis e a toda a equipe da Blendon, né, por nos ajudar com esses webinars na parte de conteúdo, na parte de organização, enfim, tem sido uma parceria muito boa. Eu queria fazer um disclaimer, né, que nós achamos que seria necessário no momento que a gente estava discutindo o conteúdo desse webinar, né? Então, só lembrando, esses webinars são oferecidos pela GRI com apoio da Blendon, né? Tem um objetivo, o principal é de promover a aprendizagem e o debate, né, sobre os temas relacionados a relatos, sustentabilidade, transparência, né? E nós acreditamos que não haverá sustentabilidade se não tiver transparência. E aí, trazendo essa questão do ESG, né, a gente tem que dizer que isso não é um assunto novo, mas certamente ele vai crescer exponencialmente agora, a demanda vai crescer exponencialmente, né, e já está crescendo. Né? E aí, quando a gente fala ESG e tempestividade, não é um assunto trivial, na verdade, né? E não tem uma receita pronta, né? E é uma questão complexa, né? Então, assim, tempestividade é consequência e vai depender de um aspecto que é muito importante, que é a cultura organizacional e a maturidade da gestão, né? Então, o que a gente gostaria de pedir para todos é que ouçam o debate, participem, enviem perguntas, o máximo que vocês puderem. Depois, com esse conteúdo, né, faça uma conclusão, um pensamento crítico sobre tudo que vocês ouvirem, né? E uma coisa que a gente pede, pelo amor de Deus, não é sair por aí criando estrutura para fazer relatório tempestivo e não sei o que mais, se, né, existem outros passos antes desse assunto. Enfim, hoje a gente vai debater isso, né? E a gente espera que ajude bastante aí no processo de decisão de vocês. Mas o objetivo não é esse, de fazer com que vocês criem estruturas e que criem procedimentos novos, assim, no piloto automático. Tá? Então, era só esse o disclaimer, e eu passo a palavra agora para o supermoderador Roberto Gonzalez. Muito obrigada e bom trabalho para todos nós. Okay, eu agradeço, Glaucia, agradeço o Denis por todo o apoio. Gostaria de agradecer a presença do Fábio, pela MEC, do Gustavo Prestal e da Maria Eugênia pela resultante, do Tomás para Sul-América, a Vânia, do Comitê Brasileiro de Relato Integrado, né? E foi interessante a Glaucia falar, porque eu lembrei de um evento que a PIMEC ainda se chamava ABAMEC, fez em 2001, e onde falava sobre tempestividade trimestral de informações sociais e ambientais, junto com as demonstrações contábeis. Me lembrou de 2001. Né? Bem, é importante que, de acordo com a GRI, a organização relatora deverá publicar o relato regularmente e disponibilizar as informações a tempo para que os stakeholders tomem decisões fundamentadas. Ainda de acordo com a GRI, a organização deve relatar informações que reflitem impactos econômicos, ambientais e sociais significativos da organização, ou que influenciem substancialmente as avaliações e decisões dos stakeholders. É importante essa colocação na GRI, e aí a gente vem também para a questão tempestividade, né? Uma das definições de tempestividade. Tempestividade refere-se ao fato de que a informação deve chegar ao conhecimento do usuário em tempo hábil, a fim de que este possa utilizá-la para seus fins. Nas informações preparadas e divulgadas sistematicamente, a periodicidade deve ser mantida. Quando, por qualquer motivo, inclusive de natureza legal, a periodicidade for alterada, o ato e suas razões devem ser divulgados junto à própria informação. Uma outra questão importante é que a maioria das empresas, cerca de 70%, está nos primeiros passos em relação ao disclosure anual, em relação às informações ESG. Com a evolução da incorporação do conceito ESG na gestão, será natural o relato trimestral.
É importante que informação trimestral seja vista como dados temporários de acompanhamento das práticas de gestão, ou seja, não é recomendável que sejam utilizadas para uma tomada de decisão de curto prazo. Se é material, tem que estar na rotina da gestão. Consequentemente, divulgar periodicamente será uma atividade natural. Também temos vistos que o tema ESG está mais presente nos conselhos da administração, inclusive em muitos casos com comitês de sustentabilidade. Bem, a apresentação de informações ESG tempestivas vai exigir uma abordagem diferente das empresas e o planejamento do processo de disclosure. Precisará ser bem pensado. Entender o uso harmônico dos instrumentos existentes é só o começo. Neste webinar, temos a satisfação de ver uma empresa que faz a apresentação de informações ESG trimestralmente, a SulAmérica, representado aqui neste webinar pelo Superintendente de Sustentabilidade, o meu amigo Tomás Carmona. Caro amigo Tomás, a SulAmérica relata ESG trimestralmente. Como foi organizado internamente este processo? Quais impactos puderam ser verificados na gestão? Qual foi o envolvimento do Conselho de Administração, via Conselho, o próprio Comitê de Sustentabilidade que existe no Conselho da Sul-América, neste processo? Nesse sentido, quem influenciou quem? Executivos, Conselho, Conselho Executivos, no processo de informação trimestral. Quais os ganhos para o negócio da Sul-América o fato de ter essa publicação periodicamente trimestral das informações ESG? E como tem sido a receptividade das informações ESG nas apresentações trimestrais? Ou seja, os analistas estão estudando esses dados? Os fundos ESG entraram na base acionista da Sul-América depois da publicação trimestral desses dados? Com a palavra, meu amigo Tomás Carmona. Obrigado, Roberto. Primeiro, agradecer o convite da GRI e da organização aí da Blendon. É super satisfatório estar aqui com referências no assunto. É uma responsabilidade grande ser aí o case de exemplo para essa discussão, ou não diria de exemplo, mas de base, talvez, né, para essa reflexão que a gente vai fazer. O que eu vou trazer não posso dizer que é já o mais avançado que existe, porque eu acho que a gente vem num processo de evolução. Algumas coisas estão bastante maduras, outras ainda têm bastante para amadurecer. Então, eu vou tentar responder as suas perguntas, Roberto. Eu acho que depende aí muito, né, de uma história que eu vou contar aqui sobre a evolução desse tema na Sul-América, né, e do próprio contexto que a gente trabalha. Para isso, eu vou pedir licença para projetar aqui alguns slides que vão apoiar a minha fala, tá? Eles tá aparecendo aí para vocês, né? Sim, para mim está a tela preta aqui, está iniciando a sua apresentação, acho. Deve aparecer aí um primeiro slide. Apareceu. Isso. Sumiu, agora... Esses slides eu extraí da nosso RI, que subiu agora por causa da divulgação trimestral de resultados, e eu extraí alguns slides, só para ajudar aqui na ilustração do que eu vou contar para vocês. Tá? Então, a ideia é fazer uma fala inicial rápida, poucos slides, e para depois a gente, de fato, entrar aí nas reflexões, né, nos comentários, nas demais perguntas, e espero que essa fala consiga responder aí as suas perguntas, que são perguntas bastante complexas que você trouxe, né, Roberto? A apresentação, ela está, para mim, pelo menos... Agora ficou, desculpa. Andou, né? Tá ok. Aqui eu só apresento o porte da organização, mas mais para dizer que hoje a Sul-América é uma empresa muito forte, principalmente no segmento saúde, né? Ela tem aí mais de 90% da sua receita desse primeiro semestre já representando o negócio saúde e odonto.
É uma empresa centenária, é uma empresa que vai completar 125 anos. Então, em perspectiva, a gente ainda está, talvez, começando no assunto quando a gente fala desse processo de relato, seja ele anual, trimestral, porque uma data marcante na companhia é a abertura de capital. Quando a companhia abriu capital em 2007, e já a partir de 2008, ela já elegeu a GRI como padrão para o seu disclosure anual, né? Então, a gente vem desde 2008 evoluindo este processo, junto com a própria integração da sustentabilidade na estratégia e na cultura da companhia. Então, a gente vem evoluindo para chegar no patamar que a gente está hoje, de integração das informações a ESG, tanto no relato anual, seguindo aí, né, as diretrizes da GRI, assim como referenciando o SASB, referenciando ODS, referenciando os princípios para a sustentabilidade em seguros, que são específicos do setor, e procurando também referenciar os princípios do Pacto Global. Quer dizer, a gente, então, por estar em todos estes fóruns e ter todos estes fóruns como referência, quando a gente faz um disclosure anual, a gente procura mostrar a conexão dos nossos indicadores ASG com todas essas referências e também organizando a nossa informação dentro da estrutura de capitais do relato integrado. Para chegar neste formato, levou alguns anos de evolução e de maturidade de toda essa conversa. Para que você possa fazer isso, você tem que ter uma governança bastante robusta que suporte esse tipo de evolução. Como eu falei, isso aqui são slides da apresentação trimestral, né, e eles são atualizados, por isso são atualizados trimestralmente. E você procura, então, valorizar algumas evoluções, como questão de gênero em conselho, a gente trouxe essa evolução, como as nossas qualificações do ponto de vista de índices de sustentabilidade. A gente acabou de ser requalificado no índice da Bolsa de Londres, o FTSE4Good, a gente recentemente entrou no índice CDP. Então, são novidades, né, que vão aparecendo aí para os nossos stakeholders, principalmente o público investidor nesse caso, porque essa aqui é um extrato da apresentação do RI. E como você falou, a gente, além disso, tem um comitê estatutário que assessora o conselho, que é o comitê que vai apoiar o conselho no seu processo de aprendizagem, né? O conselho está o tempo inteiro também aprendendo sobre o tema ESG, conforme ele evolui, apoiar no seu processo de suporte à execução, né, do ponto de vista até da transversalidade dos outros comitês. O tema ESG conecta nos outros comitês também, capital humano, gestão, auditoria e riscos, investimentos, né, o tema ESG ele é transversal. E principalmente também na questão do conselho no direcionamento estratégico. Como é que nós vamos evoluir do ponto de vista, né, estratégico, tendo a sustentabilidade integrada neste processo e, consequentemente, uma cultura da organização que vai fazer com que isso aconteça de forma mais natural. Quando a cultura não é tão evoluída, você vai de forma mais forçada, né? Mas a cultura é importante porque ela traz naturalidade para você discutir inovação, discutir uma série de processos da companhia, tendo a sustentabilidade como um dos pilares, né? Então, acho que isso ajuda aqui a entender por que a gente está nesse nível que a gente está hoje, né? A materialidade é que eu acho que vai dizer o que é importante ser comunicado em qual tempestividade. Quer dizer, tem temas dentro da nossa materialidade que eles não evoluem de um dia para o outro, né? Tem temas que levam tempo para evoluir e que, se você reportá-los trimestralmente, talvez faça menos sentido porque eles vão ter pouca diferenciação.
Então, alguns temas, como, por exemplo, temas de evolução dentro de capital humano, os temas relacionados à diversidade, eu tenho uma visão de que o reporte anual ele é mais consistente do que o trimestral, né? Porque leva tempo, de fato, para você evoluir nessas questões. Temas relacionados, por exemplo, à governança, quando você fala de políticas, esses você muda mais rapidamente, você discute, né, implementa uma política, muda uma política e você pode ter uma tempestividade maior. Mas alguns temas, a maturação desse tema, ou a capacidade de você demonstrar evolução nesse tema, são temas que vão ter que aparecer, talvez, uma tempestividade maior, né, ou mais alongada. Agora, tem temas que são relevantes, estão aliados com a materialidade e que eles podem estar sendo apresentados até num fato relevante, se for o caso, né? Dando continuidade, eu trouxe esse slide aqui mais para mencionar uma evolução mais recente da companhia, do ponto de vista não dos processos que ela tem, mas do disclosure, que é a questão de falar mais sobre o que a gente faz para a privacidade de dados. Isso em conversas com investidores da Sul América, isso, e também em avaliações que a gente é submetido com relação a classificações de rating, de risco ASG, questões. A gente sabia que a gente precisava evoluir, né, no disclosure do que a gente faz com relação à privacidade de dados. Então, a gente fez uma boa evolução nesse disclosure, né, e tem aí conseguido demonstrar a robustez da companhia neste risco, né, pode ser considerado um risco, e diminuindo, assim, né, a avaliação de severidade desse risco, porque você consegue dizer o quão robusto você está. Então, isso é importante aparecer dentro de uma divulgação mais regular da companhia, porque é um fator importante, né? Uma companhia como a Sul América, que lida com dados de saúde, né? São dados sensíveis, bastante sensíveis, ela tem que mostrar ali uma robustez na questão de privacidade de dados, por exemplo, né? O contexto que a gente está trabalhando é um contexto de uma abrangência da cobertura, né, desse serviço que a gente presta ainda pequena no Brasil, né? Isso tem consequências, né? O Brasil vem de um histórico de baixo investimento, dado que você investir, né, no patamar que a gente tinha aí de juros e tudo mais, você investir no mercado financeiro trazia muito mais retorno, né? E hoje isso vem mudando. Então, dentro desse contexto, o investimento em estrutura, em tecnologia, ele vem aumentando bastante, e é ele que vai permitir que você tenha uma oferta mais acessível para a população, né? Se você olhar o dado de saúde, quer dizer, 22% a 25% da população tem essa parcela tem acesso à saúde privada, é uma parcela baixa, né? Você tem aí um gap de proteção muito grande, mesmo tendo, obviamente, o SUS, mas a gente sabe das deficiências que o SUS tem e tudo mais, né? Então, o gap é grande. Se você olhar a Previdência, então, né, Previdência, o gap é gigantesco, né? As pessoas não fazendo reservas, né, usando a Previdência a seu favor para planejar o seu futuro e tudo mais. Então, a conversa de acesso como um tema material, né, um tema muito ligado ao social, você pode ter nisso, ela é super relevante, né? Então, por isso que é importante você sempre trazer essa questão do setor ainda ser subpenetrado, não só pela ótica de investimentos e de oportunidade de negócio, e é lógico que ela está aqui presente, né? Isso aqui faz parte de uma conversa com investidores, o investidor quer isso, quer saber, né, quais são as oportunidades de negócio, qual o retorno que você pode ter,
mas também pelo aspecto, né, dos esforços que a companhia vem fazendo para diminuir esse gap de proteção, e isso é um ponto social muito importante aqui no Brasil. A gente está saindo daquele patamar de que uma seguradora ela é só um intermediário, né, ou um intermediário financeiro, para um olhar de uma gestora de saúde, né, que ela é um intermediário. No nosso caso, a gente trabalha com uma rede, que a gente fala que é horizontal, é uma rede aberta através de parceiros, né, mas muito olhando a questão da prevenção, né, dos aspectos de prevenção da saúde. Então, aqui tem um exemplo de diversos programas da companhia atrelados à saúde populacional, né, que a gente batiza aí de saúde ativa, e que vão justamente trabalhar com grupos de pessoas, de clientes, e isso extrapola também através de conhecimento, de conteúdos para a sociedade como um todo. A gente usa muito os nossos canais de comunicação, né? No momento atual da pandemia, a telemedicina, né, o que ela ganhou aí de usuários, né, dentro da nossa base de segurados, né, o que a gente está criando aí de expertise nesse assunto, e as possibilidades futuras de você trabalhar com a telemedicina são gigantescas, para também levar mais acesso para a população, né? Dentro desse processo também um pilar estratégico da companhia a coordenação de cuidado, quer dizer, você colocar a vida que você está ajudando a melhorar através dos seus serviços dentro de um arco de coordenação, né? Aqui é um exemplo do que são, né, do que é todo esse arco de coordenação, né, quais são todas as interações que você consegue ter com as pessoas, né, para que ela esteja no centro deste cuidado e que você procure o maior impacto positivo, né, na cura ou na prevenção dessa pessoa, né, para que ela não fique doente, para que ela não tenha que ir para uma cirurgia ou coisas relacionadas a isso. E, para finalizar, a gente falar muito também, né, já de uma linha de produtos que estão vindo nessa esteira, que são produtos mais acessíveis, né, são produtos mais regionais, né, são produtos que, obviamente, estão mirando esse gap, né, e essa oportunidade de mercado, mas com um olhar de trazer mais acesso para a população, né? Então, esses foram alguns exemplos para poder ilustrar uma conversa muito tempestiva que a companhia faz com seus investidores, seja nas divulgações trimestrais, sejam nas conversas com investidores específicos, aqueles que estão interessados em investir ou aqueles que já são investidores e querem entender, né, ter uma conversa mais aprofundada. E isso tem acontecido cada vez mais, né? Isso tem acontecido. O nosso conselho ele passa por um processo atualmente interessante, né, como eu falei, de capacitação, né, de reciclagem, de também discussão da transversalidade dentro dos comitês e também do caminho de direcionamento estratégico, tendo o Comitê de Sustentabilidade como o grande apoiador e curador disso. E, obviamente, aí você entra com todo o corpo executivo da companhia, também ali trabalhando, tendo todo esse suporte por trás, né, para que haja a evolução e para que sejam feitas as entregas e você tenha aí todos os monitoramentos da governança também capturando esse tipo de evolução. Então, eu diria que é uma influência de todos, Roberto. Eu não diria que foi uma influência do Conselho. Pode ser que em algum momento o Conselho influenciou mais, em outros momentos o Comitê Executivo vem influenciar mais, né? Então, depende muito também da própria área de sustentabilidade, a qual eu sou responsável, como um radar, né, de também trazer as provocações, né, para o Comitê Executivo ou para o Comitê de Sustentabilidade, e isso chegar no Conselho. Então, a dinâmica ela é muito de várias vias, né? A dinâmica ela acontece
em vários formatos. Né? E isso, obviamente, tem reflexos na qualidade dos investidores que você está trazendo. Quer dizer, você tem discussões cada vez mais interessantes com os investidores, sejam os atuais e sejam os que estão chegando, de uma forma mais integrada dos aspectos ESG. Lógico que do lado dos investidores também tem uma maturidade bastante diferente sobre o assunto. Né? Você vê investidores que já chegam fazendo perguntas integradas, né, onde o ESG está integrado na pergunta de negócio, e você também tem interações com investidores, onde investidores querem falar de negócio e depois abrem um espaço, agora vamos falar de ESG, né, porque eles também estão ainda, né, em algum desses casos, amadurecendo essa integração. Né. Eu acho que eu paro por aqui, não sei se eu estourei meu tempo, mas acho que para começar a responder aí as suas perguntas, e também é super importante ter aí a visão desse timaço aqui que foi reunido para discutir e fazer essa reflexão. Tomás, eu agradeço você trazer para a gente o processo de como que você seleciona e como você escolhe, né, como que eu falo você, a companhia, né, a forma com que se escolhe informações que são publicadas de forma trimestral e outras, né, que são publicadas de forma mais rotineira. Então, você abordou bastante o processo e como são escolhidas as informações. Achei bem interessante a apresentação nesse aspecto, de focar no processo, como as informações são escolhidas, né? Eu gostaria, Vânia, que você começasse agora, já que você vem do mundo contábil, onde a informação trimestral é rotineira e normal há décadas, né? E você preside o Comitê Brasileiro de Relato Integrado, né? Então, integrar o mundo contábil com o mundo da sustentabilidade. Como é que você vê essa questão de publicar informação trimestral dentro desse processo de levantamento de informações relevantes da periodicidade que a Sul América apresentou? Obrigada, Roberto, pela pergunta. Obrigada a Gláucia, o GRI, pelo convite. É uma honra estar aqui com vocês hoje para poder falar sobre a questão de tempestividade, que é tão importante. Adorei a exposição do Tomás, acho que ela foi exatamente no ponto. E, como você bem falou, eu sou uma contadora, né? E a gente está acostumado na contabilidade, e eu amo contabilidade, a ter os nossos relatórios trimestrais sendo divulgados. Mas mesmo para o relatório trimestral, ele não é tão completo como um relatório anual. Ele não tem o mesmo nível de atualização, ele não tem o mesmo procedimento de auditoria. O caso é que a gente vive hoje numa época em que a gente tem muita pressa, né? Antigamente, a gente tinha um telefonezinho 2G e éramos felizes, até que surgiu o 3G, e éramos felizes com 3G até que veio o 4G, e agora já não somos mais felizes com 4G porque achamos que o 5G está demorando a chegar aqui no Brasil. Então, a tecnologia, ela tem esse tipo de efeito sobre a sociedade, né? Ela aparentemente torna as coisas, ela torna o processamento de grande parte desse esforço de gerar informação muito mais rápido, mas não necessariamente mais confiável, né? Então, você precisa garantir que a tecnologia está gerando a informação que é apropriada, que é segura, porque ela vai ser usada no mercado para fundamentar o processo de decisão. Então, mesmo para a área contábil, a gente não faz essa atualização para os trimestrais de uma forma completa, porque a gente entende que a relação custo-benefício do esforço para gerar essa informação atualizada, ela não seria compensada exatamente na medida em que isso tornaria essa atualização, essa tempestividade útil para o mercado. Isso não quer dizer que a gente possa utilizar isso como desculpa para ocultar aquilo que é relevante. Na contabilidade, apesar de você não ter obrigação de divulgar tudo nos trimestrais, você tem obrigação de divulgar imediatamente aquilo que é algo que pode impactar a tomada de decisão no mercado.
Então, se a gente chegar nesse estágio para informação não financeira, eu já fico feliz da vida, né? Porque o que a gente vê hoje, Roberto, infelizmente é o contrário. Nem mesmo as informações relevantes são divulgadas, né, de forma sincronizada com o relatório anual da empresa, que já é divulgado tarde, na minha opinião, na maioria das empresas. É a mesma coisa que você dizer, olha, leva o guarda-chuva hoje porque choveu na segunda-feira passada, né? Então, a gente muitas vezes trata a informação não financeira como um acréscimo, como algo que deixa eu cuidar do financeiro primeiro, e se der tempo, quando eu não tiver nada para fazer, eu vou fazer meu relatório de sustentabilidade ou eu vou gerar minha informação não financeira. Isso é algo que a gente precisa trabalhar. Por quê? Porque informação não financeira tem o mesmo potencial de gerar perda, de gerar risco, que a informação financeira. E aí a informação divulgada, ela ganha valor. Por quê? Porque é uma gestão de risco. O maior componente de uma coisa chamada risco é algo que nós consideramos ou nós definimos como sendo incerteza. Aquilo que o mercado não sabe, ele não pode mensurar e estabelecer uma estratégia, uma política para lidar com aquela situação. Então, nós, empresas, temos obrigação de reduzir o nível de incerteza, divulgando a informação com o maior grau de qualidade e confiabilidade possível no menor tempo que nos é possível divulgar essa informação com qualidade e com segurança. E não separada e dissociada e completamente individualizada da informação financeira. Por isso, o relato integrado, ele diz que a melhor forma de você divulgar a informação não financeira é de forma que ela possa ser cruzada e verificada na informação financeira. Então, a Suamérica está de parabéns, eu adorei ver o relatório deles, acho que tem algumas perguntas para mim, mas acho que vamos guardá-las para mais tarde. Espero ter respondido essa primeira pergunta do Roberto. Vânia, eu agradeço, acho que você trouxe bastante informação, você trouxe uma questão de tempo de publicação, isso vale para qualquer, né, relato, né? Eu cheguei a receber um relatório anual de, vamos fazer como se fosse hoje, né? Entre o Natal e Ano Novo de 2019, eu recebi o relatório anual de 2018. Já aconteceu comigo. Nem papel higiênico serve aquele relatório, porque aquele papel é muito ruim para isso, né? Então, quer dizer, não fala nada, né? Então, a questão de tempestividade é muito importante. O Prêmio Abrasca fazia questão de colocar até uma questão da tempestividade como pontuação. Fábio, a Vânia colocou bastante essa questão da gestão de risco, colocou de ter que estar na gestão, né? Tempestividade ver com a gestão, a importância da prática ESG na gestão para tornar pública essa informação, exemplificou que na contabilidade é assim, ou seja, a contabilidade é um reflexo da gestão, e ao mesmo tempo ela também falou da correria que é o dia a dia de hoje, né? Minha filha ainda não é uma analista, né? Nem sei se vai ser, mas tem 9 anos, ela não espera comercial na televisão, ela não quer esperar, né? Rádio também ela não quer esperar comercial, essa geração é incrível, não quer esperar nada, né? Aí eu lhe pergunto, nós temos muitos jovens analistas, temos muitos jovens gestores, a MEC representa aí os investidores do nosso mercado de capitais. Como é que você vê essa visão de curto prazo e como é que você vê também, dentro dessa visão de curto prazo, ter a informação trimestral não para tomada de decisão de curto prazo, mas que ela contribua para analisar e compreender a organização ao longo do período? Fábio, por favor. Maravilha, obrigado, Roberto. Boa tarde a todos. Só para agradecer rapidamente aqui o GRI pelo convite. Mais uma vez, uma satisfação estar aqui discutindo esse tema. Roberto, eu vou responder a sua pergunta tocando na questão da materialidade também para os investidores institucionais, mas eu tenho feito aqui na MEC diversas conversas, não só com investidores, mas com empresas, e tem um viés de regulador aqui, de tempos outros, de atuação dentro do governo, no Banco Central e no regulador de fundos de pensão. Eu acho que a gente está vivendo aqui hoje no Brasil aquela euforia
de um assunto que, como a gente já discutiu aqui, não é novo, mas que ganhou um protagonismo nos últimos meses. E se a gente for observar a evolução até semanal aqui, falando de tempestividade, a gente está percebendo que está tomando conta de todos os debates. Então, por isso, eu acho que o evento de hoje ele ganha também esse gostinho aqui especial de discutir ESG, né? Eu acho que o contexto aqui do evento, de discutir tempestividade da divulgação de informações, né? Então, informação, eu acho que é o grande pano de fundo, é o oxigênio aqui que está alimentando todos esses players aqui que eu citei. E foi-se o tempo em que ESG era uma estratégia de investimento nichada, como a gente diz, né? É nicho, né? Hoje ele já está no DNA de todas essas partes interessadas aqui e saindo do mundo dos investidores das empresas, quer dizer, está virando negócio, então você está consultoria entrando, você tem a parte de risco de bancos também muito atentos a tudo que está acontecendo, tá? Eu vou voltar aqui na questão da materialidade, mas só para dar um pouquinho de contexto aqui do que a gente está falando. Tá? E aí você vem, por exemplo, com os signatários do PRI, que tem uma experiência, falando do lado dos investidores institucionais, já em nível global, estão acostumados a fazer reuniões de engajamento com empresas, e tem uma expertise que chega a ser, para olhar a vírgula, né, o detalhe, né, de vamos buscar engajamento com empresas de proteína animal, vamos buscar engajamento, ou seja, você tem diferentes níveis e complexidades aqui de demanda de informação e ESG, né? E aqui na MEC a gente está auxiliando boa parte dos investidores institucionais no Brasil a lidar com esse relacionamento com as empresas, que a gente chama aqui de engajamento por meio do steward, tá? Acho que dito isso, desses diferentes níveis aqui, você tem discussões extremamente atuais fora do Brasil, discutindo aqui taxonomia, como é que as empresas vão incorporar isso no reporte, se vão adotar algum standard, e aí a gente cai aqui na questão da tempestividade, tá? Acho que é só importante a gente reconhecer, até para citar o nosso público, situar o nosso público aqui, de que ainda no Brasil a gente está dando os primeiros passos e tem uma estrada a ser percorrida, tá? E aí, nessas horas eu costumo colocar o chapéu de regulador, né, para dizer que, assim, que se você tiver uma obrigação, uma exigência e puxar muito rapidamente, às vezes você afasta a adoção de algumas práticas aqui no Brasil, né? E aí, assim, o que os investidores querem, né, que é onde eu tenho mais me envolvido aqui? O investidor quer o melhor dos mundos, né? Ele quer ser bem informado, ele quer informação completa, consistente, ele quer informação que seja confiável e quer informação de fácil acesso. Aí você vai conversar com as empresas, né? Às vezes não dá para ter tudo isso ao mesmo tempo, né? Isso gera alguma dificuldade. E nesse processo de evolução, nesse contexto que eu estou fazendo aqui, a gente vai ouvir das empresas situações como, né, puxa vida, eu já tenho que fazer o relato do GRI, eu tenho que fazer o relato agora do ISE no novo formato, tem o outro índice da B3 e o ICO2, eu tenho que fazer relato agora do TCFD, tem também o CDP, tem também o modelo SASB, tem também o informe de governança, puxa vida, né? Colocando em perspectiva, eu acho que tem um meio termo aí no diagrama de Venn, né, entre investidores e empresas, que a gente ainda não encontrou. Eu acho que a história vai dizer como é que a gente vai avançar. Eu tenho uma visão de que tem um nudge do regulador que pode ajudar, mas, de certa forma, o regulador não vai envolver tudo. E aí, respondendo a tua pergunta sobre a materialidade, né? Existe a materialidade dentro dos próprios investidores, para dizer assim, puxa vida, em que situações que os investidores vão demandar isso com maior frequência? Né? Vai estar na estratégia de investimento deles. Tem investidor que quer ficar com um ativo na empresa 6 meses no portfólio porque é a estratégia dele. Né? Faz sentido ele buscar um relacionamento de longo prazo com aquela empresa? Interrogação. Por outro lado, esse mesmo investidor, vou falar aqui de fundo de pensão que eu conheço bem, tem alguns que têm passivos que chegam a ter 70 a 100 anos de compromissos de pagamento. Está aí o nosso colega aqui da Sul América, que não vai me deixar mentir sozinho, estamos falando aqui de passivo de investidores de longo prazo. Tá? E aí o que a gente vai enxergar aqui? Né? Que essa materialidade do lado dos investidores é que vai definir
em que nível e com que frequência que ele vai demandar esse tipo de informação, né? E só para concluir aqui, para não monopolizar o debate, a gente falando aqui de movimentos e passos que estão sendo dados no Brasil, né? Na ausência de uma regulação que minimamente defina, como a gente está vendo na Europa, né, o que passa a ser obrigatório, com que periodicidade, se no relatório de sustentabilidade ou se no relatório anual, quer dizer, na ausência de tudo isso, a gente se vale de boas práticas, a gente se vale aqui de práticas internacionais e princípios, né? E o que eu estou vendo hoje em termos de princípios aqui em relação ao disclosure do ESG, né? A gente está vendo que minimamente essas informações elas têm que acompanhar o exercício do que a gente chama que o pessoal da contabilidade, né, do ano fiscal, né, para isso facilitar um pouco de base de comparação, tem que ser o mínimo, né? O uso de alguns standards, aqui o GRI, tem outros formatos de disclosure, é uma melhor prática, né? E aí vai depender do grau de envolvimento do que a gente viu aqui da cultura das empresas, né? Em que tipo de envolvimento ele está tendo para divulgar isso, né? E eu finalizaria aqui de que existem ainda controvérsias, muitas controvérsias em relação ao consumo dessas informações, se práticas de greenwashing e etc. Mas eu acho que, de alguma maneira, isso faz parte do processo de aprendizado. Tá? Eu acho que o consumo dessas informações, a tempestividade, com esse grande ponto de interrogação que eu citei aqui, é que a gente vai, acho que, bater um pouco disso no liquidificador nos próximos meses e talvez até anos, para acho que a gente encontrar um denominador comum do que eu falei aqui, da relação entre empresas e investidores nessa intersecção. Fábio, eu agradeço bastante, principalmente esse ponto final que você falou sobre a informação ser crível, né? Que aí é um outro debate que a gente podia fazer sobre a questão da auditoria, né? Depois você vai pensando aí, que o pessoal quer que você fale sobre o standardship da ANEC, mas vai pensando depois, e sobre como as informações que a Sul América publica, se os investidores já estão preparados para ela. Mas vai pensando agora, depois você pergunta, depois a gente Combinado. Você comentou também, achei interessante, porque você falou que esse assunto nos últimos meses deu uma acelerada. Recomendo a todos a leitura hoje no Estado de São Paulo do artigo de Geraldo Ferreira, tá? Ele fala justamente sobre isso, sobre Davos e BlackRock, como acelerou esse processo, né? E aí veio a pandemia, onde a gente está numa constante e interna reflexão sobre o que vai acontecer, mas aborda justamente isso que o Fábio Coelho trouxe agora, que foi essa questão dessa aceleração com esses dois eventos, né? Esse artigo foi publicado hoje, né? Eugênia, o Fábio falou da questão da materialidade, a Vânia falou da questão da informação contábil, também está se falando de regulador. Você foi analista do Fundo Ético, do qual tive a honra de ser conselheiro, foi onde nós nos conhecemos. Você esteve lá na ponta de questionar as empresas sobre esse tipo de informação, né? Você prestou serviço para vários fundos de investimentos, né? Então, eu te pergunto, você como analista, você como usuária da informação, qual é relevante para você ter a informação como essa que o Tomás falou de forma trimestral? Obrigada, Gonzales, e obrigada, Gláucia, pelo convite. Estar com a GRI é parte da história do ESG no Brasil e eu louvo sempre o trabalho que a Gláucia faz há tantos anos nisso. Ele é um tema novo, né? E a gente agora está discutindo muito, o ESG é um tema novo, e Roberto e eu já tivemos 200 discussões sobre isso. Obrigada, Denis, também aí pela organização e pela Blendon, e um prazer estar com um time tão destacado para falar. É bom ser mais um na multidão e numa multidão desse nível. O que eu vejo é que esse talvez não seja, talvez não tenha que chamar de tema novo, mas dizer que ele agora está sendo democratizado, digamos assim, né? A gente está, de fato, colocando essa agenda, saindo lá do nicho, indo para o mainstream, e isso faz com que a gente tenha diferentes olhares sobre diferentes aspectos, e eu acho que é isso que a gente precisa endereçar. Acho que além de Davos e do próprio Larry Fink, da carta do Larry Fink, claro que aceleraram muito, a gente tem outros movimentos, como um relatório que foi lançado pelo BIS, que é o Bank for International Settlements, que lançou esse ano um relatório chamado The Green Swan,
isso colocou muito o tema da agenda climática, principalmente, mas trouxe muito a pauta, enfim, eu acho que a gente tem, e aí até falando um pouco desse nudge regulatório que o Fábio trouxe, o BIS trouxe isso com muita propriedade no relatório da Green Swan, muito interessante, muito técnico. A hora que começa a entrar em Basileia, a hora que começa a entrar no discurso da Christine Lagarde no FMI, eu acho que a gente começa a perceber que esse troço pode ser que não seja uma moda, né? Eu costumo sempre brincar quando eu dou muita aula de pós-graduação em finanças sustentáveis, eu costumo brincar que a gente fala que a gente está na moda há 16 anos já, que a gente está na moda, eu há 15, algumas pessoas há muito mais tempo do que isso, mas o que eu acho que é importante a gente falar quando a gente fala de tempestividade é a gente falar do ESG como negócio. E aí a Vânia trouxe isso com muita propriedade de dizer, olha, se eu tenho que olhar, algumas coisas têm que estar no trimestral, algumas coisas têm que estar no anual, algumas coisas têm que estar no fato relevante, o que importa é eu saber as informações relevantes para a tomada de decisão ao tempo e à ordem correta. E aí, nesse caso, eu vou puxar um pouquinho também do que foi falado, e aí até a Vânia também num olhar muito bacana de dizer sobre gestão de risco. Incerteza é risco. Para o investidor, incerteza é risco. O que significa que tempestividade e transparência é oportunidade de negócio. À medida que eu dou a informação correta, que eu presto esclarecimento, que eu tenho um tempo de resposta adequado aos desafios que me são colocados, mostro que eu estou consciente, que eu tenho governança e que eu tenho preparo para lidar com a minha gestão de riscos de uma forma adequada. E aí o investidor se sente confortável. Ninguém aqui está falando que não vai acontecer problema, e a gente sabe que se a gente apertar demais a barra não sobra ninguém, vão acontecer incidentes, vão acontecer dúvidas, precisa se prestar contas, mas a gente precisa começar a olhar a comunicação do ESG, a comunicação da sustentabilidade, mais pelo olhar da prestação de contas, como é o olhar da contabilidade. Então, à medida que a gente olha para isso com o olhar de prestação de conta, a transparência torna a qualidade de gestão, integração de gestão, né? Sempre com aquele foco, e a gente cansou já de falar isso em tantos webinars, que o relato ele é consequência da gestão. Não dá para a gente ter um relato integrado sem a gente ter uma gestão integrada. Vânia falar isso, Sônia já falou isso 1 milhão de vezes e sempre com muita propriedade. E eu acho que esse ano, na verdade, o que aconteceu é que a pandemia acabou escancarando um pouco algumas questões. Eu costumo até brincar que a pandemia escancarou muito o S do ESG, né? A gente tinha a governança já como um mainstream de mercado, as questões ambientais vindo a reboque desse discurso climático, etc. A pandemia, ela escancarou esse olhar para o pequeno, escancarou um olhar para cadeias de valor, enfim, ela aprofundou o discurso. Então, quando a gente fala de ESG, eu vou dizer que outro dia a gente até estava num webinar com o Kaká, da BlackRock, e com a MRV, foi com o conselho da MRV. E foi super interessante, porque o que a gente estava perguntando, e o ESG, o que é esse negócio de ESG? Gente, o ESG nada é do que sustentabilidade mais governança turbo. Eu acho que essa seria a melhor definição. É você trazer o G para o E e para o S. A gente até hoje viu um movimento muito importante das áreas de sustentabilidade das empresas, mas essas áreas ainda muito distantes da liderança. O ESG arremessou isso para as mesas de diretoria executiva, o ESG arremessou isso para as mesas de conselho de administração, e agora todo mundo está querendo entender o que eu tenho que reportar para o investidor, como que eu participo de um índice de sustentabilidade. Basicamente, é trazendo isso para dentro da governança, tendo governança da informação do ESG. Né? O ESG ele tem que ser entendido cada informação ao seu tipo, né? A sua qualidade e a sua tempestividade. Eu não reporto estratégia da companhia trimestralmente. Então, eu não preciso reportar estratégia ESG trimestralmente. Eu reporto estratégico, tático e operacional da companhia, cada um a seu tempo. Então, eu posso montar um framework de reporte ESG que siga essa tempestividade. No caso da Sul América, eles têm indicadores reportados trimestralmente que, se a gente for olhar, são indicadores táticos, são indicadores operacionais que monitoram o resultado, que monitoram o desempenho da companhia. Eu, obviamente, não vou esperar que o cara reporte um relatório de sustentabilidade trimestral, crê em Deus Pai. Até porque, gente, eu vou falar, a gente faz research ESG, atende a uma penca de investidores e analisa 140 empresas por ano. Se 140 empresas resolverem publicar um relatório de sustentabilidade trimestral, eu não tenho braço para fazer esse negócio. Então, a gente precisa ter, assim como a gente não conseguiria olhar um formulário de referência trimestralmente, a gente consegue olhar uma demonstração financeira. Então, a gente precisa particularizar esse olhar
para a tempestividade dessa forma. O que é estratégico, ele precisa estar lá, é baseline, relatório anual, site de RI, apresentações institucionais. O que é tático, como que se atualizou, quais foram os resultados, quais foram as implementações e as inovações, e o que é operacional, o que é indicador, o que está no dia a dia da operação, aí sim a gente avalia o que pode, o que não pode ser reportado. Mas eu acho que isso é muito importante quando a gente fala de tempestividade. Calma, assim, não vamos entrar em pânico, até porque, como o Roberto colocou, e ontem a gente, alinhando esse webinar, foi muito discutido, a gente tem que tomar cuidado quando a gente fala, né, de tempestividade, informações semestrais, porque a maioria das empresas nem reporta ainda. A gente tem ainda um universo limitado de empresas que disponibilizam essas questões para o investidor. Então, a gente precisa ir, vamos lá, vai, step by step, o que a gente precisa começar, como que a gente olha isso na estratégia, como que a gente olha isso na gestão, como que a gente metrifica, como que a gente reporta resultado, quando a gente reporta o resultado. Acho que essa é uma linha aí coerente para a gente montar esse caminho de tempestividade. E é óbvio que para isso as coisas precisam se juntar, e o Fábio puxou esse gancho, né, de, poxa, eu reporto ISE, eu reporto CDP, eu reporto ICO2, eu reporto GRI. Eu acho que essas métricas, aos poucos, elas vão naturalmente se conjugar e criar um padrão mais coerente. TCFD, por exemplo, vem unificando mais a questão climática. O próprio ISE, hoje, a partir do próximo ano, né, ele vai usar os indicadores do CDP na dimensão climática, então isso vai diminuir um reporte aí para a galera, então fica um pouco mais fácil. De fato, isso está começando a migrar do voluntário para o regulatório. Quando a gente começou nessa estrada, e todo mundo que está nesse painel aqui é bem velho de guerra já nessa agenda, a gente lutava para colocar isso numa agenda voluntária. E aí agora a gente está falando de consulta pública de CVM, a gente está falando de taxonomia na União Europeia, a gente está falando de padrões, como integrar isso nos formulários de referência. Acho que também é importante falar, não existe só um veículo de reporte. Uma vez que eu tenho uma governança de reporte, eu consigo ter diferentes veículos e formatos de reporte, se isso estiver bem organizado. E entender que, no fim das contas, gente, eu sempre falo isso, ESG é o Ultimate Learning by Doing, está todo mundo aprendendo, está todo mundo construindo junto. Então, acho que é legal a gente abrir essa porta, né? Então, quando a GRI faz um webinar desse, é muito legal, ela abre a porteira, né? Ela traz isso de uma forma muito transparente para a gente trazer os desafios e tentar construir um caminho a partir disso. Acho que era isso, Roberto. Não sei se atendi a expectativa. Tênia, eu achei que foi ótimo, mas eu vou colocar uma reflexão para depois, para você ficar pensando. Eu vou. Os índices de bolsa são atualizados quadrimestralmente, trimestralmente, etc. Até que ponto a informação trimestral, já que você está bem envolvida com os índices, né? Até que ponto a informação trimestral poderia, de alguma forma, impactar nas carteiras dos índices vinculados ao tema ESG? Mas não responde agora não, fica pensando aí. Depois você... Gustavo, grande Gustavo, né? A única coisa que eu e o Gustavo, 20 anos atrás, era bem mais magrinho, né, Gustavo? Agora a gente está bem mais gordinho, né? Então, vamos lá, Gustavo. A Sul-América mostrou não só a questão da informação trimestral, mas um tema que a Eugênia falou agora, que é da governança, né? O Tomás falou bastante da questão do Conselho, do Comitê de Sustentabilidade, né? Eu pergunto para você que já foi um forte, continua sendo usuário de informação, né? O quanto que impacta para você saber que existe na organização, independente de ser trimestral ou não, um forte envolvimento do Conselho de Administração para que a periodicidade exista e que as informações sejam atreladas à gestão? Pode falar, Gustavo. Obrigado, Roberto. Não são 20 anos, são só 15, tá? A gente vai ganhando pelo menos 1 quilinho por ano. Obrigado, a empresa está aqui com todos vocês. Super desafio de falar depois de todos esses astros aqui. Roberto, é uma proxy de boa gestão, né? Se o tema está no conselho ou na diretoria executiva, você tem o famoso tone from the top, né? O tom vem de cima, isso ajuda bastante. Obviamente, a cultura que também vem de baixo, e o Tomás ilustrou um pouco isso, né? Às vezes a influência é mais de cima, às vezes é mais de baixo, às vezes é mais do lado, às vezes é a sustentabilidade, às vezes é o RI.
Então, de onde quer que venha a influência, mas estando no conselho e na diretoria, eu acho que é uma proxy de gestão, e com certeza, colocando aqui o meu chapéu de avaliador da performance ESG de companhias, assim como a resultante Astal, e também tem essa prática, também avaliamos aí 150 empresas brasileiras, isso é algo que para a gente pontua, né? Pensando, fazendo algumas reflexões em cima das várias coisas que já foram ditas aqui, então talvez reforçando alguns pontos, concordando aqui, discordando acolá, né? Ou eventualmente, acho que todo mundo já concordou que tempestividade é super importante. Talvez se eu pudesse trazer uma questão de como priorizar, né? Porque né, se a gente quiser entrar no ritmo de reporte tempestivo que a sua filha de 9 anos, analista ESG, precisa, a gente não vai fazer mais nada, vai só reportar, né? Aí não vai, eventualmente vai acabar o que reportar porque a gente não trabalhou, né? Acho que a primeira coisa, assim, que eu coloquei para as companhias, tempestividade no relatório anual de sustentabilidade, né? O seu exemplo aí de receber no Natal, a própria Cital, e a gente também faz relatório GRI desde 2011 ou 12. Esse ano, por conta da pandemia, a gente atrasou. E eu falei com o meu time, não vai ter nem release, tá? Porque, assim, publicar relatório em junho é uma grande vergonha. Então, coloca lá no site, assim, nem comenta muito. Quem tiver interessado, nossos stakeholders que realmente se importam com isso vão achar. Mas eu tenho vergonha de mandar um release comemorando relatório de sustentabilidade anual em junho. Então, assim, foca nisso, tempestividade do anual, porque eu acho que é a frequência onde muitos temas ESG efetivamente podem causar alguma mudança na percepção do teu stakeholder. Aí acho que talvez vou para um outro extremo, e um ponto que o Tomás também já trouxe, né? E esse dia, às vezes, tem que ser fato relevante. Né? E se a gente está dizendo que ESG é material, né? E fato relevante tem a ver com materialidade, eventualmente você tem que reportar quando ele acontece. Outro ponto, acho que já trazido pela Eugênia, concordo, a gente tem diversos canais, né, de divulgação de informações. Agora, um canal que a gente já existe, ele é regulado, né, é o formulário de referência, e ali tem bastante informação ESG e tem potencial para ter outras. Agora, tudo fica perdido ali, né, nas centenas de páginas de um formulário de referência. Acho que o grande desafio das empresas e dos RIs, das áreas de sustentabilidade, é como é que eu pinço as coisas relevantes que eu atualizei no meu formulário de referência a cada trimestre e coloco em algum outro canal de comunicação que as pessoas efetivamente vão ler, um pouco mais amigável. Né? Então, eventualmente, o meu call trimestral, o meu call de resultados, né, a gente tem que colocar ESG ali. Outro ponto, não só de tempestividade, mas acho que a tempestividade aqui também é uma discussão interessante. Já existe uma tendência lá fora, e ela está chegando aqui no Brasil, da gente criar espaços de diálogo, né, mais formais entre as companhias, os investidores e stakeholders, sobre esse dia. Eles podem ser mais frequentes, então é o famoso ESG Call. Né? A gente tem tido a experiência de participar de alguns, seja né, com o nosso chapéu de research, ou eventualmente a gente participa dentro do painel, aí comentando o que a companhia está trazendo. Mas acho que o ESG Call, seja trimestral, semestral ou anual, acho que é um espaço interessante porque vai atrair um público que está ávido por fazer um mergulho mais profundo, né, no seu desempenho, no desempenho ESG da companhia ou de quem está reportando, e eventualmente não encontra esse espaço em outros formatos de diálogo, como nos calls trimestrais de resultados, etc. Né? Então, recomendação para as companhias, façam ESG calls, já temos algumas fazendo, faz muito sentido. Acho que outro ponto reporte é consequência da gestão e tempestividade é consequência da eficiência na gestão e no reporte. A gente precisa lembrar que o mercado dos stakeholders já estão buscando informações ou já estão avaliando a companhia o tempo todo e estão fazendo isso com base em informações que também não são proporcionadas pela companhia. Né? Então, se você faz aí, nos últimos anos, a gente teve um grande tour aí pela Faria Lima e pelo Leblon, basicamente falando com grande parte do mercado financeiro, as assets independentes,
assets de banco, entre outros. Vários deles são nossos clientes hoje. Mas a prática comum dos analistas, né, de buy side e sell side é gastar a sola de sapato, conhecer as empresas, conversar com os fornecedores, conversar com os clientes, conversar com a concorrência, conversar com o ex-executivo. Então, às vezes a empresa perde o executivo, semana seguinte está lá o ex-executivo conversando com um monte de analista do mercado. Os analistas querem construir uma história sobre a companhia, né? Então, acho que isso gera uma oportunidade assim, bastante significativa para as companhias que estão mais preparadas no tema ESG, já fazem relatórios há algum tempo. Então, você conseguir ser tempestivo e ocupar os espaços enfim, esses espaços informais vai ser fundamental. É aquela máxima, né? Se você não conta a sua própria história, alguém vai contá-la para você. Então, se você demorar, né, o Natal de 2020 para contar a sua história de 2019, com certeza o restante do mercado já criou essa história sobre você, né? E aí, acho que talvez para concluir aqui essa minha fala inicial, né? De novo no mote, tempestividade é resultado de boa eficiência no reporte, que é consequência de boa gestão, né? Você conseguir criar boas informações ESG, sejam elas operacionais, táticas, ou que influenciem eventualmente os seus resultados financeiros, né? Mas isso tudo também equipa a sua área de RI para poder atender os investidores no dia a dia, né? Então, vamos esquecer que a gente tem os RIs aqui falando, né, dia sim, dia não. Se tem mercado aberto, vai ter call do RI com algum investidor ou algum stakeholder. Então, você gerar essas informações e colocar na mão dos seus interlocutores com o mercado faz muita diferença. Então, para concluir, assim, só posso dizer que o tema da tempestividade é uma grande oportunidade para as empresas que já estão mais avançadas e já sabem fazer um bom reporte. E assim como a Sul América está capturando essa oportunidade, acho que tem várias empresas de vários setores que poderiam estar fazendo isso também. Gustavo, muito interessante todas as informações que você trouxe. E foi bom lembrar de você, a Eugênia também lembrou do formulário de referência. A experiência do formulário de referência é muito interessante, porque ele é totalmente tempestivo, né? Você pode atualizar ele o ano inteiro, né? Então, você tem uma data que você coloca as informações, depois você vai atualizando. Então, é uma experiência positiva que vocês trouxeram. Você falou dos analistas, falou de fazer um call específico para ESG. Não sei, eu acho que é uma boa reflexão. Eu acho que um processo transitório, eu gostaria que tivesse uma call só para todo mundo, né? Uma reunião trimestral só para todo mundo. Mas talvez seja interessante ter esse processo. Eu já conheço várias companhias que fizeram reuniões com analistas ESG só. Conheço várias, né? E analista, você falou, eu lembro de um analista que ele chegava sempre um dia antes na visita da empresa e ele ia no bar onde os funcionários se encontravam e conversava com os funcionários, né? Isso alimentava ele para fazer perguntas para a empresa na visita. E olha que era um analista tradicional, né? Eu lembrei disso. Temos perguntas aqui, né? E aí eu já tinha deixado a pergunta separadinha, aí meu negócio subiu aqui, mas eu vou de novo. Temos aqui meu Haroldo Levi, amigão, está aqui presente. Sônia também está aqui presente, né? Aqui, lembrei. Vamos aqui, vai. Ah, está aqui, lembrei. Uma pergunta específica para a Vânia, né? É como contadora, né? Essa pessoa, desculpa, é Juliana Melina Queiroz. Ela fala que desde a graduação, os economistas, contadores, administradores, eles acabam estudando maximização do lucro, como atividade e fim das atividades em geral. Se for a ONGs, a gente vai falar maximização do superávit, né? Acho que essa questão pode influenciar essa falta de tempestividade das informações não financeiras. Então, a Juliana está colocando que talvez a formação dos profissionais que depois vão atuar no mercado contribuam para que a gente tenha hoje essa deficiência hoje. Vânia está com a palavra. Na verdade, eu sou professora dos cursos de graduação e pós-graduação contábil, e realmente a gente ensina muitos alunos a maximizar valor, a maximizar lucro, a gestão do negócio. E a gestão ela não pode só ser
lucro é um resultado econômico, mas a nossa eu sei que todo mundo estava nessa história, mas ela ontem me chamou a atenção, que é uma história interessante. Ela tem 2 anos Vânia, não sei se é para todo mundo, mas para mim está picotando a sua fala. Deve ser alguma questão de conexão. Passa para a próxima, depois a gente volta com a Vânia. Então, vou passar para a próxima pergunta. Tem uma pergunta aqui relacionada a como é que... Pergunta do Haroldo Levi. Acho que fazer uma ESG call só faz com que as informações da ESG estejam separadas, ao invés de estar integradas na estratégia de prestação de conta das companhias. Informações importantes da ESG deveriam ser comentadas no call trimestrais. Eu gostaria que, antes do Gustavo, que é o objeto da análise, eu gostaria que o Tomás falasse sobre isso, porque a empresa publica trimestralmente, fala com os analistas trimestralmente, eu gostaria que o Tomás falasse sobre isso, sobre essa questão. Roberto, depois se eu puder complementar também, Sim, falando aqui. quero que você fale, você não vai escapar não, fique tranquilo. Só para ajudar. E o Tomás, como companhia, falasse, depois do Gustavo. Vai aí, Tomás. Tá ótimo, obrigado, Roberto. Obrigado, Haroldo, pela pergunta. Uma coisa que eu escuto em todo o call trimestral que a gente faz, os nossos executivos, nosso presidente, eles muitas vezes colocam, olha, é importante olhar o filme e não a foto, né? Porque o call trimestral, ele é uma foto, né? E muitas coisas estão ali porque tem todo um filme para você chegar naquela foto. Então, a narrativa desta jornada, ela é bastante importante para quando você vai avaliar a empresa do ponto de vista de riscos ou de oportunidades dos negócios dessa companhia sobre todos os aspectos, né, econômicos, sociais, ambientais e da sua governança. A gente tem procurado não fazer de forma separada, mas contemplar o ESG fazendo um link com o negócio. Quer dizer, então, quando eu falo da conexão de acesso e bem-estar, né, através dos meus produtos, né, como eu exemplifiquei, né, a linha de produtos mais acessíveis, né, todo o trabalho de cuidado coordenado para fazer a prevenção, a questão do bem-estar, né, e quanto isso pode deixar a empresa com a possibilidade de gerar mais impacto na sociedade, né, eu estou fazendo um link direto do ESG com o negócio. E eu coloco isso, por exemplo, no release trimestral. Isso tá explícito no release trimestral. Eu coloco lá o quanto eu estou crescendo, né, na minha base de segurados que estão entrando para o cuidado coordenado, que é essa questão do bem-estar, né, o quanto eu estou crescendo também na base de pessoas protegidas, né, enquanto eu estou melhorando a vida das pessoas e cuidando mais das pessoas, né? Eu acho que isso de forma integrada, mas é lógico que você tem que estar explicando e ajudando quem está te avaliando a fazer este tipo de conexão, né? Explicando esses links. Eu acho que esse é um desafio e a gente tem procurado, então, fazer isso no call trimestral, fazer isso na reunião anual de investidores, quer dizer, botar nas apresentações e nas falas, né, dos nossos executivos, do nosso RI e tudo mais, ajudá-los, né, a construírem esses links para que não haja aí uma separação de temas. Quer dizer, vamos falar de negócio e agora vamos falar de ESG. Não é isso. Vamos falar, né, do negócio, seus riscos e suas oportunidades, e como que as questões sociais e ambientais de governança contribuem para minimizar esses riscos, ampliar as oportunidades e, consequentemente, no fim de tudo, o que a gente quer é ampliar o impacto positivo da companhia na sociedade. É aí que a sociedade como um todo vai enxergar a relevância e a importância dessa companhia e, obviamente, a perenidade dela ao longo do tempo.
agradeço. Gustavo, só para lembrar, o Haroldo Levi, em 2001, ele era diretor técnico da PMEC São Paulo, ABMEC, e ele foi o primeiro que abriu espaço para esse tema ser discutido dentro da PMEC, e eu tive a honra de coordenar essa discussão lá em 2001. Agora com você, Gustavo. Fantástico, não, grande Haroldo. Quando nem era PMEC, era ABAMEC, né? Isso mesmo, isso mesmo. A PMEC virou coisa de abelha, meu. Pois é. Haroldo, não, concordo, eu acho que ele tem que estar e concordo, vou usar aquela régua, né, do discordo totalmente ao concordo totalmente. Concordo totalmente com você, concordo totalmente com o Tomás, tem que estar no trimestral ou no regular. O meu ponto é que não é suficiente, porque nesses calls você tem um tempo limitado, existe uma gama de assuntos que tem que ser tratados, eventualmente a companhia vai estar com CEO com um tempo um pouco mais restrito, vai ter alguns outros diretores, inclusive o de RI, um ou outro executivo ou executiva de área operacional, e assim, quando você faz um call ESG dedicado, você pode, né, trazer eventualmente o executivo mais responsável pelos assuntos, você pode aprofundar alguns desses temas. Eu não estou dizendo para fazer um ou outro, estou dizendo para fazer os dois, e a minha defesa aqui é de que já há público suficiente no Brasil para fazer calls ESG dedicados, e a experiência que a gente tem acompanhado é que isso tem sido muito positivo para os investidores e para as empresas. Obrigado, Gustavo. Embora não tenha sido chamado. Fala aí, Eugênio, fala aí. É porque, na verdade, a gente faz muita reunião com empresas sobre ESG, tenho certeza que o Gustavo também faz uma penca delas. E o que a gente percebe é que, assim, de fato, as reuniões financeiras e as reuniões trimestrais, elas têm que ter o seu espaço, mas muitas vezes, se a gente precisa aprofundar um determinado assunto, fóruns específicos são bem-vindos. A Bolsa já fez, a B3, inclusive tem algumas perguntas de quais empresas já fizeram calls específicos sobre isso. A B3 já fez uma vez um evento Empresas Investidores. Uma vez, inclusive, a gente fez com o PRI, a gente juntou PRI e GRI, na época que eu era coordenadora do GT de engajamento do PRI, a gente chegou a fazer 2 congressos em Empresas Investidores, que eram super legais, porque a gente conseguia aprofundar. Mas eu queria, inclusive, dar uma fala de quem já fez muitas reuniões ESG específicas, que foram muito interessantes. Eu lembro de uma reunião que eu fiz com uma empresa de utilities, e quando eu cheguei para falar sobre ESG na empresa, sob demanda de alguns investidores que a gente atende, tinha 23 profissionais da empresa para falar sobre o assunto. Basicamente, tinha todas as áreas da empresa para responder sobre o assunto. E eu lembro que eu cheguei depois com o analista que tinha me acompanhado e falei, conta para mim, qual foi a conferência de equities ou qual foi a reunião que você fez com uma empresa que tinha 23 profissionais de todas as áreas para você perguntar o que quisesse. Então, esse é um tema que ele derruba silos, a verdade é essa. O ESG, ele dá uma derrubada nos silos e nos feudos da empresa e traz isso como uma agenda institucional, traz isso como uma agenda organizacional. Então, pode sim ser positivo, não é obrigatório, claro que não. Mas sob demanda ou proativamente, promover eventos e debates, podem ser inclusive coletivos, não precisam ser necessariamente só de uma empresa, também podem ajudar a ter essa informação de uma forma mais tempestiva. Senão o Fábio daqui a pouco, coitado, o Fábio daqui a pouco não fala. Deixa eu. Tô vendo o pessoal que tá empolgado aí, desculpa interromper, mas é só para trazer esse comentário de que, primeiro, excelente pergunta do Haroldo, grande craque aí do mercado de capitais. Mas aqui na AMEC, a gente costuma chamar essas reuniões aqui de calls e ESG de reuniões de engajamento. É o nome que os investidores dão aqui para esse relacionamento com as empresas, né? E linkando com a sua primeira pergunta, Roberto, sobre o código da AMEC de Stewardship, a palavra aqui de origem inglesa, a gente está usando uma tradução informal aqui, que talvez deveria se chamar o código de engajamento. Como ele nasceu no Reino Unido, ele ficou mundialmente conhecido como os códigos de Stewardship, que na verdade são melhores práticas dos investidores institucionais para se relacionarem com as empresas. Os códigos, em geral, é o caso do Brasil, né? Ele é um código gratuito e aspiracional. A MEC trouxe isso para cá em 2016. E aí, o que a gente chama aqui, né, das reuniões de engajamento, elas podem ser feitas de maneira periódica. Então, você já tem ali, a gente acabou de encerrar agora as temporadas de assembleia de 2020, né? Era para ter acabado lá em abril, com o coronavírus foi estendido aqui até o final de julho, né?
Antes de você ter efetivamente a entrada da temporada, aqui na MEC a gente organiza o que a gente chama de pré-temporada de assembleia. E aí você vai fazer reuniões organizadas com as empresas para fazerem perguntas de diversas naturezas. Você vai discutir conflito de interesse, compensation, vai discutir risco climático, eleição, né? E concordando com o Gustavo, não necessariamente dá tempo de você fazer aquilo ali só na véspera da assembleia para discutir todos esses assuntos. E fora de temporada, digamos assim, a gente organiza reuniões periódicas de engajamento com as empresas. São coletivas, elas podem ser individuais, os grandes investidores já têm um contato direto com as empresas, mas é muito comum você fazer isso de maneira coletiva. Só para dar um exemplo aqui, a gente fez uma recentemente com o Banco do Brasil, informação totalmente pública, né? A gente convidou o Conselho do Banco do Brasil para ir na MEC, que você está lá com todo o conselho à disposição para fazer perguntas. Olha, como é que vocês estão lidando com questão de diversidade? Como é que vocês estão lidando com o avanço da tecnologia? Como é que vocês estão lidando com questões ESG que estão chegando forte? Quais as práticas da empresa que vocês estão vendo aqui nos comitês para endereçar todos esses aspectos? Com que frequência vocês vão publicar? Quer dizer, ou seja, fora de temporada, você está ali demandando os investidores, fazendo perguntas exatamente para estimular as empresas. A sensação que a gente tem é que depois, muitas das empresas que vão na MEC ficam com a sensação, puxa vida, o pessoal está realmente querendo saber. Mais um motivo da gente fortalecer a divulgação dessa informação, aumentar a frequência de publicação, ou seja, eu acho que são os investidores puxando das empresas com que elas façam esse disclosure. Só para complementar aqui, né, eu ouvi uma frase uma vez de uma figura pública aqui do mercado de capitais brasileiro, dizendo o seguinte, Fábio, puxa, imagina que você é um empresário, precisou de algum momento de capital, você abriu o capital da empresa, tomou dinheiro no mercado, e você passou, então, a lidar com uma série de stakeholders, né? Puxa vida, você, empresário, poderia usar todas as melhores práticas mundiais para fazer disclosure, mas você olha para o lado, o seu concorrente não está fazendo. E você percebe que você tem um custo, eventualmente, para manter uma pessoa ali cuidando disso, né? Puxa vida, aí a pergunta que ele fez, por que eu deveria fazer isso? Eu acho que a resposta a essa pergunta está vindo pelo lado dos investidores, que viraram sócios das empresas. Estão dizendo assim, olha, eu como sócio da sua empresa, estou exigindo aqui que você faça desse jeito, que dê disclosure, dê transparência, que eu acho que é uma maneira de você acelerar esse processo de absorção que acaba impactando no que o Tomás citou aqui da cultura da empresa, quer dizer, mais um acelerador desse processo. Fábio, eu quero pedir desculpas tanto para você como o Gustavo, o sotaque carioca me traiu aqui, né? Você começou a falar, Fábio, eu não estou vendo, eu achei que era o Gustavo, então peço desculpas aos dois, os dois são cariocas, os dois falam fortemente carregado no sotaque carioca, e aí eu me confundi aqui, peço desculpas tanto ao Gustavo quanto ao Fábio, tá? Tem uma questão aqui e é de reflexão para quem, dos dois lados. Isso vale para a empresa, vamos falar rapidinho, gente. Vale para a empresa tornar pública a informação e vale para quem usa a informação e para quem pode vincular com a contabilidade, que é o seguinte, imaginando em um caso com uma empresa objeto de uma denúncia jurídica onde existe atuação do Ministério Público e foi autuada. Vamos imaginar que a empresa foi autuada, né? Autuada pelo Ministério Público. Isso seria um fato de que a resolução do caso, a apresentação de esclarecimentos, toma tempo, como é que está esse caso, que dura anos, ele deveria estar no relato trimestral, já que esse caso pode impactar significativamente na realidade da empresa? Quem quer falar primeiro? A empresa? Então, Tomás, vai. Posso falar depois também. Então, tá bom. Vamos lá, Tomás, depois Gustavo. Depois as damas, que aí as mulheres podem tirar para o ímpar. Vamos lá, Tomás. Não, tudo que tem impacto significativo numa empresa de capital aberto tem que ser comunicado, porque afeta o capital do acionista, dos investidores, né? Então, acho que vale para qualquer questão onde esse impacto esteja iminente, né? Então, acho que é uma resposta que vale para várias perguntas de várias naturezas, inclusive essa que foi feita. Bem, Gustavo, quer complementar? Certeza. A gente aqui, bom, como parte do nosso Research ESG, a gente acompanha as empresas diariamente e todo ano a gente faz um relatório que chama Controvérsias ASG, desde 2014. Tá? Fica lá no nosso site, né? Então a gente vai monitorando essas controvérsias, né? Eventualmente pegando o exemplo, né? Foi, enfim,
algum procedimento administrativo do Ministério Público, isso vai ser capturado no nosso controvérsia, mas às vezes a empresa não coloca isso em fato relevante, obviamente ela vai definir a materialidade, eventualmente não vai estar no formulário de referência na próxima atualização e não vai para o trimestral. Agora, se o nível de severidade dessa controvérsia sobe, né, vamos supor que uma coisa é o Ministério Público instaurar um procedimento de investigação, né? A outra é o procurador, junto com a Polícia Federal, bater lá na porta da empresa, subir e confiscar computador, né? Isso aí com certeza deveria gerar um fato relevante. Aliás, nem precisa gerar um fato relevante, porque já vai estar em todas as mídias, né, quase que imediatamente. Mas a empresa tem que ir dosando, porque, enfim, uma empresa de grande porte vai ter fiscalizações, instauração de processos administrativos com uma certa frequência, e muitos deles podem não ir adiante, podem ser arquivados. Então, precisa ser, isso precisa ser bem dosado, tá? Mas eu diria que, por exemplo, algo que nos ajuda, a gente faz aqui no nosso research, talvez a Eugênia faça também lá na Resultante, a gente acompanha o número desses procedimentos, né, sejam eles de natureza civil, trabalhista, em alguns casos penal ou tributário, a gente vai acompanhando o volume disso que é reportado no formulário de referência. E às vezes você tem uma mudança significativa do volume para cima ou para baixo, e aí chega o trimestral e a empresa não comenta nada. Chega o relatório anual de sustentabilidade, a empresa não comenta nada. Ou só comenta quando o número melhora, né? Quando o número piora, ela também não comenta. Aí a gente vai lá no formulário de referência e vai, opa, a empresa piorou, mas eu estou vendo aqui o relatório de sustentabilidade. E nas contingências também não tem nada. Comentado, né? Mas ano passado. Gustavo, te cortei. Basicamente tudo que eu vejo no relatório de sustentabilidade, né? Talvez seja aí um outro caso, né? A gente estava falando de verificação e auditoria de relatórios, etc. Mas se você quer ter um relato tempestivo e crível, ele precisa ir para os dois lados. Precisa ter notícia boa e notícia ruim. E notícia ruim, assim, aconteceu a notícia ruim, explica como é que você está endereçando, né? Não dá para se comportar como um avestruz e botar a cabeça no buraco. Eu prefiro, né, uma notícia ruim com uma boa explicação de como a empresa está mitigando ou endereçando, do que né, uma empresa que fica num comportamento de negação. Perfeito. Ô, Vânia, não sei se você está com a conexão melhor, esse assunto que foi retratado, de denúncia, de Ministério Público, aí se puder falar do mundo contábil, você está com a conexão boa, Vânia? Vamos tentar, né, Roberto? Vamos lá, então falar disso unindo os dois mundos aí, né, e o trimestral, lógico, né? Na verdade, o que acontece? Você teria que ver a materialidade da coisa, mas em se tratando que houve envolvimento do Ministério Público, eu acho que o custo de não reportar poderia ser muito alto para a empresa. É melhor a empresa tomar a iniciativa de colocar isso lá nas suas notas, informando o que se trata e contando a sua história. O Gustavo falou isso ainda agora de forma muito apropriada, né? Aquilo que você não conta, você dá margem para o outro tentar adivinhar o que aconteceu, e não necessariamente ele adivinha certo. Então, é muito melhor a empresa tomar a iniciativa de reportar. Alguém perguntou também se deveria haver um IFRS para a sustentabilidade, né? Na verdade, o IFRS são para as questões contábeis, para as questões financeiras. Mas o que precisaria haver, com certeza, é um maior entrosamento entre o standard setter de questões financeiras e não financeiras. E o mundo está caminhando para isso, né? Eu acho que não demora muito, não, e a gente já tem iniciativas como o Corporate Disclosure Dialogue, que coloca esses standard setters todos numa mesa para conversar junto e diminuir a assimetria de conceitos. E acho que isso vai ajudar com certeza no futuro. Obrigado, Vânia. Agora, cada um de vocês tem 30 segundos para fazer as considerações finais, porque já estamos apertando aqui no tempo. Então, 30 segundos. Tomás. Agradeço mais uma vez
vez. Acho que só para reforçar, eu vi que tem uma pergunta aí com relação a gente ter a governança bastante alinhada. Eu até respondi aqui. A gente tem a conselheira que preside o Comitê de Sustentabilidade aqui acompanhando, né? E a interação que eu tenho com ela é muito constante. A gente traça juntos aí todas as estratégias de evolução do tema junto ao conselho, junto ao comitê, né, e obviamente junto ao management. Então, e ela chega, e isso já é uma rotatividade. A gente já teve um outro conselheiro que já esteve nessa posição, então a gente procura fazer isso para poder garantir o ESG faz parte da cultura, da estratégia do negócio e, consequentemente, tudo que é material para o negócio vai ser reportado dentro da sua tempestividade, como eu falei no começo. Então, esse tem sido o nosso modelo, tem funcionado, coisas para melhorar, né, mas talvez possa servir aí de inspiração para quem está numa jornada ainda um pouco menos madura do que essa que a gente está hoje. Obrigado, gente. Roberto, só que Roberto, para fechamento, a gente gostaria que eles também ponderassem, né, sobre qual é o prejuízo para as companhias que divulgam seus relatórios tardiamente. Só o fechamento, né, que junto com isso. Beleza. Então, eu passo a palavra ao Fábio Coelho para fazer suas palavras finais e abordando essa questão na Glaucia, qual é o prejuízo para publicar um relatório, como o Gustavo falou, em junho, setembro do ano anterior. Fábio Coelho, com a palavra. Perfeito. Bom, eu só queria comentar de quem quiser se envolver ou se aprofundar um pouco mais com esse tema ESG, relacionamento aqui entre os investidores e empresas, acho que eu vou sugerir dar uma olhada no site da MEC, tem alguns relatórios onde os próprios signatários, eles divulgam o que eles fizeram com as empresas no último ano, que é um dos requisitos aqui do Código de Stewardship. Então, você vai olhar lá o que o BNDES fez, quais foram os temas que eles olharam, o Itaú, Santander, tantos outros investidores institucionais, BlackRock, etc. Isso está disponível lá. Respondendo aqui a pergunta, né, o que acontece com uma empresa que eventualmente não adotou a melhor prática, está retardando informação? Eu volto naquela construção teórica, dizer o seguinte, olha, a empresa não está sozinha no mundo, ela tem sócios. Eu vou, aqui como engenheiro, né, no limite, vou fazer uma construção aqui por absurdo, né, para dizer o seguinte, a gente já está vendo fora do Brasil investidores institucionais que em nível soberano, em nível de país, estão dizendo, olha, país, se eventualmente você não tiver uma adesão a melhores práticas para combate eventualmente de desmatamento, para combate aqui de empresas de proteína animal que não tenham melhores práticas X, Y, Z, no limite, o investidor retira o recurso daquela sua empresa e você vai ficar com, entre muitas aspas aqui, um rating negativo no mercado e uma reputação eventualmente ruim. Tá? Encerro por aqui e desejo uma boa tarde a todos. Obrigado, Fábio. Maria Eugênia Bozzi, palavras finais e o impacto da publicação tardia de um relatório. Obrigada, Roberto. Acho que a própria publicação, quando a gente fala que ela está migrando de uma questão voluntária para uma questão regulatória, a gente costuma falar dos famosos 3 Cs da sustentabilidade. Aprendi isso com o Fábio Barbosa, né, que ele fala que as empresas podem aderir a essa questão por uma questão de convicção, e aí nisso a gente tem os grandes pioneiros do relato, os pioneiros da transparência da gestão para a sustentabilidade. A gente tem uma segunda onda de um olhar para a conveniência, que é o que até o Fábio pontuou, eu olho para o lado e o meu concorrente não está fazendo, agora eu olho para o lado, está todo mundo fazendo, então ainda que eu não concorde com isso, eu tenho que fazer, e eu acho que para os desavisados, a gente está entrando já numa terceira onda, que é a onda do compliance. Então a gente não vai escapar dessas 3 ondas, e a gente não vai escapar disso em algum momento se tornar uma prática até regulada. E aí, nesse sentido, enquanto ainda não estamos na regulação, eu acho que o grande prejuízo é que a empresa, o que o Gustavo comentou muito bem, né? A empresa que não conta sua história tem sua história contada por ela. A gente vai avaliar a empresa, quer ela publique ou não, quando ela publicar ou não. Então, a gente vai passar essa informação para o investidor como um research, o mercado vai ler, os analistas vão olhar, e eu acho que as empresas, na verdade, ao invés de falar só do que é o prejuízo do tardio, eu acho que o benefício do tempestivo, né?
O benefício, o cara tem de indicar uma percepção melhor dos analistas. Então, são empresas que são avaliadas com mais calma, num momento em que os poucos empresas já divulgaram suas informações, elas viram case, elas são bem percebidas, elas entram em bases de estudos, são chamadas para falar, tá aí o exemplo do Tomás, aí como um bom caso, e bons casos têm uma percepção não só reputacional, mas como uma percepção de gestão também positiva. Então, acho que o não fazer é o não ter esse benefício, e num mundo competitivo a gente vai ter outperformance e underperformance. Então, essa seria a grande mensagem para finalizar. Eu agradeço de novo o convite. Obrigado, Maria Eugênia. Gustavo Pimentel, vamos lá, suas palavras finais. E você já comentou, mas fazer um comentário novamente, a publicação está de relatório em pouco tempo, hein, Gustavo? Porra, a Eugênia já lacrou, né? Mas deixa eu ecoar o ponto dela. Então, relatório tardio é oportunidade perdida. Acho que o contexto que a gente vive hoje, e aí eu falo isso para minha leitura, né, aqui do mercado, analisando as empresas e trabalhando com os investidores. As empresas brasileiras listadas, em média, têm desempenho ESG e reporte ainda bem superior ao que os investidores brasileiros, em média, conseguem decifrar e capturar e integrar, né? Mas os investidores estão fazendo esse catch-up. Então, eu acho que a questão da tempestividade é o espaço onde as empresas líderes hoje conseguem se diferenciar ainda mais. Então, se a gestão ESG é a gestão que reduz risco e te ajuda a capturar oportunidades e melhora o teu resultado econômico-financeiro no médio e longo prazo, a qualidade do reporte e a sua tempestividade ajudam a mexer no preço do teu papel ou da tua dívida, né? E também ajudam você a atrair os investidores que têm o perfil mais alinhado à companhia. Então, se você não está fazendo isso, você está deixando uma oportunidade na mesa, e oportunidade na mesa, na minha opinião, é perda. Muito obrigado aí a todos pelo convite. Obrigado, Gustavo. Perfeito. Vânia, suas considerações finais e o prejuízo de publicar um relatório tardiamente. Na verdade, eu acho que o prejuízo, o Gustavo já fez o fechamento aí que eu gostaria de fazer. Ele não é só, na verdade, uma perda de oportunidade. Ele pode, na verdade, gerar uma perda econômica para aquele que precisaria ter tido a informação e não teve, e por isso não tomou a decisão adequada. Isso gera desconfiança no mercado. E para você ganhar a confiança do mercado já é difícil. Para você recuperar uma vez perdida é quase impossível. Então, a empresa, ela na verdade, ela está criando uma situação de risco para ela que pode ser incontrolável. Mas tenhamos um pouquinho de paciência também com os relatórios de sustentabilidade, porque a contabilidade já tem séculos e não é perfeita. Então, isso tem um lado bom, não vamos cruzar os braços e nos acomodar, mas tem um lado também de que a gente tem que levar isso em consideração. O segredo seria que os dois efetivamente caminhassem juntos. Por quê? Porque aí os relatórios de sustentabilidade poderiam ganhar passos mais largos, porque não precisaria cometer os mesmos erros que a gente precisou cometer para aprimorar os contábeis. Mas é um processo, e o que é importante é que a gente já se conscientizou de que ele é necessário. Muito obrigada pelo convite, foi uma honra estar participando desse webinar com pessoas tão brilhantes nessa área. Vânia, obrigado pela palavra. Eu gostaria de agradecer a Glaucia pelo convite, a Sônia Favaretto, presidente do Conselho Consultivo da GRI Brasil, está aqui nos assistindo. Glaucia, muito obrigado pelo convite. Para mim ficou um trabalho muito fácil, porque todos os profissionais altamente sêniores, como Tomás, Vânia, Fábio, Gustavo, Maria Eugênia, é fácil fazer a moderação. Muito obrigado. Que essa reflexão, GRI Reflexões, que essa reflexão sobre trilhar um caminho de incorporar ESG na gestão possa trazer uma regularidade na sua publicação, seja ela anual com consistência, ou seja ela no caminho natural de ser trimestral. Aqui, como falou a Glaucia no começo, isso aqui é uma reflexão. Reflitam, analisem, pensem e trilhem um caminho. Com certeza, o mundo inteiro agradecerá, porque você incorporando o GRI, incorporando boas práticas, teremos uma relação mais justa
entre todos, entre as organizações, entre a sociedade, e o mundo está precisando disso. Empresas engajadas com isso, a sociedade precisa. Então, eu agradeço a todos, muito obrigado realmente. E, Denis, está encerrado? Como é que faz agora, Denis? Está encerrado. Muito obrigado, boa tarde. Um abraço.